Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública, que visa discutir o projeto de lei ordinária número 10/2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Boa noite, senhoras e senhores, chefes e secretários de departamentos, ouvintes da Nova FM e plateia aqui presente, internautas. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira tem a honra de realizar esta audiência pública, que busca debater a LDO para o exercício financeiro de 2027, conforme preleciona o artigo 48, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agradecemos a presença do ilustríssimo senhor Lúcio Antônio Alves, digníssimo prefeito dessa cidade, e demais chefes e secretários de departamentos presentes nessa audiência pública. A fim de organizar nossa audiência pública, informa aos vereadores, os chefes de departamentos e secretários, representantes de associações, entidades e cidadãos que desejam expor suas razões, que os senhores assinem o nome na folha de inscrição da palavra e que está disponível com a secretária da comissão, a senhora Marcela Munhoz Ferreira. Deste modo, aguardamos 5 minutos e daremos início daqui a pouco.
Retornando à audiência, gostaria de destacar que estamos presentes nesta noite para promover a discussão do projeto de lei ordinária número 10/2026, de autoria do chefe executivo municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Assim peço a gentileza, a secretária, que realize a leitura da mensagem do projeto que acompanha, para a leitura da mensagem do executivo que acompanha o projeto. Desculpa. Mensagem. Assunto. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027 e dá outras providências. Proponente, Poder Executivo. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em questão dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027 e dá outras providências. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é um instrumento de planejamento orçamentário e ela estabelece as metas e prioridades da administração, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, e promove a compatibilização das ações do governo com o Plano Plurianual, PPA. Nesta perspectiva, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, foi projetada levando em consideração a atual conjuntura econômica do país e do município. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para o exercício de 2027 estabelece as prioridades e metas da administração municipal, a organização e estrutura dos orçamentos, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento e suas alterações, as disposições relativas às despesas de pessoal e disposições gerais para a garantia do equilíbrio fiscal do município. O município trabalha buscando cumprir os compromissos assumidos com a sociedade soledadense, já que os recursos das arrecadações não são suficientes para fazer face aos investimentos necessários. O município busca resguardar o total compromisso com a responsabilidade fiscal, no sentido que a medida reflete o cenário vivenciado, trabalhando também para melhorar a vida dos soledadenses e erradicar a desigualdade social. As prioridades das ações são voltadas ao resgate e preservação das atividades desenvolvidas pelos departamentos municipais em prol do interesse comum local. Lado outro, sintetiza que o projeto de lei faz referência às formas de contingenciamento de despesas e cria critérios de limitações em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outras importantes previsões indispensáveis para o bom andamento das atividades do município. Desse modo, senhor presidente, ao encaminhar o presente projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027, explicitando os elementos indispensáveis à apreciação dessa peça, sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres pares o meu reconhecimento pela colaboração que a administração tem recebido dessa egrégia Câmara, no avanço do processo de transformação deste município. Sem mais, subscrevo-me, renovando elevados protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Soledade de Minas, 30 de abril de 2026, Lúcio Antônio Alves, prefeito municipal. Peço a todos os presentes, e principalmente aos oradores, que mantenham a ordem nos debates, sempre voltado ao projeto da LDO. Advirto que não serão admitidos debates improdutivos, discussões paralelas ao projeto de lei em pauta ou quaisquer manifestações de natureza pessoal ou político-partidária, sob pena de advertência e cassação da palavra, nos termos do artigo 240, parágrafo 5º do Regimento Interno. Convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Lúcio Antônio Alves, a prestar breve explanação do projeto de lei aos munícipes, caso assim deseje.
Convido a excelentíssima senhorita Caroline a fazer uma breve explanação do projeto de lei aos munícipes, caso deseje. Boa noite, senhores. Boa noite, senhores vereadores, senhor prefeito, os presentes, os ouvintes aí, os internautas. Primeiramente, eu queria falar que a contabilidade pública ela é pautada por regras objetivas. Então, isso afasta da gente qualquer possibilidade da gente induzir qualquer tipo de resultado. É inviável a decisão por conveniência nossa ou qualquer tipo de interpretação, porque nós somos regidos por normas vigentes e somos sujeitos a mecanismos de controle e fiscalização. Eu queria, primeiro, agradecer ao Executivo, que, após uma reunião nossa informal, atendeu um alerta nosso a respeito da obrigatoriedade da audiência pública pelo Executivo. Conforme prevê o artigo 48 lá, a audiência pública ela deve ser feita em 2 etapas. Durante a sua elaboração, que seria pelo Executivo, né, e a sua discussão, que está sendo realizada hoje pela Câmara. Né. E depois o Brian também me alertou, numa conversa que a gente teve ali, que foi um pedido também feito na emenda do ano passado, né, que fosse feito a audiência. É um agradecimento, mas é um cumprimento da legislação, né, o prefeito. Eu quero destacar no projeto a questão do artigo 13, que fala sobre as emendas impositivas, que foi uma conquista nossa o ano passado. A gente vem trabalhando e tentando implantar ela desde 2023, né, mas, enfim, o ano passado a gente conseguiu implantar ela. E no artigo 13, ela fala sobre a dotação de reservas de recursos para emendas impositivas. Essa decisão de criar uma dotação de reserva foi uma conversa minha com o contador da prefeitura, que, para fins de fiscalização, torna mais eficaz se tiver uma dotação já específica destinada para isso. A gente teve que fazer com um outro procedimento, por não ter tempo hábil para regularizar isso, mas, a partir desse ano, em conversa nossa, até constou já na LDO, lá no artigo 13, essa questão da criação dessa dotação. Né? E a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a minha orientação é encaminhar um ofício ao Executivo solicitando a revisão dos valores informados nos anexos de metas fiscais, em discussão nas reuniões da comissão. Se precisar de maiores esclarecimentos, a gente pode conversar sobre isso. Apresentar via ofício a essa casa o anexo de riscos fiscais, que, conforme o artigo 4º do inciso 3º da Lei Complementar, para substituir a tela de riscos que consta no projeto. Na verdade, não teria que ser essa tela de risco, tem que ser o anexo. Então, eu solicito que seja encaminhado ao Executivo, que faça a substituição desse documento para ficar legal o projeto. Né? E me coloco à disposição da comissão, caso precise, durante as reuniões, algum debate. E obrigado. Eu queria agradecer à contadora desta casa, a Caroline, por esta advertência que você achou no projeto. É importante. Por isso, prefeito, a importância do ordenador de despesa, dos presidentes de Câmara, eles ser bem assessorado, né? Com certeza evita transtornos lá na frente, processo administrativo, etc. e tal. Partiremos agora para a manifestação dos representantes de associações e fundações públicas e privadas com sede no município. Caso haja interessados em expor suas razões, que fique concedido o prazo de 15 minutos para que cada representante exponha suas opiniões. Agora está
abertas as inscrições para todos que desejarem se manifestar nessa noite. Mais ninguém, né? Só mesmo o Gládio. Convido o senhor Gládio, da Nova Leonardi, a fazer o uso. Boa noite a todos os presentes aqui. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de audiência pública, isso é muito importante. E agradeço a participação da contadora aqui, que já fez uma contribuição importante. Isso mostra o quanto esse momento é relevante. Antes de mais nada, eu queria só fazer uma introdução aqui sobre uma parte mais didática para quem está, aliás, pessoal da internet, da rádio que esteja acompanhando também, boa noite, para que possam entender o que a gente está conversando aqui. Nós estamos discutindo sobre as diretrizes que vão direcionar a alocação, a forma como o dinheiro público vai ser pontuado, né, alocado mesmo, no final do ano, na previsão para o ano que vem. Eu vou dizer isso de uma forma mais simples. É como se tivesse um bolo. Esse bolo ele é limitado. Você vai lá e vai fazer uma festa de aniversário, você tem um bolo, e você vai conseguir tirar um número X de fatias de um determinado tamanho ali. Só que você vai tirar uma fatia do bolo de cada tamanho de acordo com as prioridades e necessidades de cada setor que pode estar precisando daquele recurso no município. E são vários setores que tem. Dentro de cada departamento tem mais de um setor, muitas vezes. Então, são várias fatiazinhas de bolo. A questão é saber o tamanho dessa fatia, se ela vai ser suficiente para atender aquela demanda. E, muitas vezes, não é o suficiente. E aí a gente escuta lá no final do ano falando assim, faltou dinheiro, não dá para a gente fazer. Às vezes tem dinheiro em cofre na prefeitura, mas não pode usar porque não estava previsto em orçamento. Então, essa fatia que vai estar dando as diretrizes agora, mas que ela vai ser colocada o seu tamanho certinho no final do ano, ela dita como o dinheiro vai ser usado no ano que vem. Por isso que esse momento é tão importante. Porque aqui a gente está dizendo se vai ter uma determinada fatia desse bolo para uma determinada área já reservada para ela ser preenchida ou bem alocada na LOA no final do ano ou não. E se não tiver, a gente vai ter problema no ano que vem, porque não vai ter dinheiro para isso, não vai ter recurso. E aí, dentro dessa analogia do bolo, eu quero mostrar mais uma coisa. A gente tem um bolo de aniversário, voltando nesse exemplo, ele tem um tamanho, vamos colocar aí, ele tem uma circunferência aí de uns 30 centímetros, é um bolo até que relativamente grande e redondo. Só que daí você chega e fala o seguinte, olha, eu vou dividir isso aqui em 10 fatias de tamanhos variados. E aí você fala assim, eu quero que essa fatia aqui, essa fatia que está bem gordinha aqui, eu vou deixar para as festas, porque eu quero bastante festa no ano que vem. Essa fatia que está bem fininha aqui, eu vou deixar para a manutenção das estradas rurais, porque eu não quero muita manutenção das estradas rurais. Eu acho que não vai precisar, então pronto. E você deixa uma fatia pequenininha. Só que o que acontece é que quando essa fatia está relacionada a uma previsão que ela não é realista, a gente vai estar criando uma ilusão em cima dessa fatia. Então, eu falei aqui de uma fatia pequena e de uma gordinha de um bolo de 30 centímetros. Mas só que a gente está falando da previsão do ano que vem. E a previsão que consta nessa LDO está totalmente fora da realidade. Ela está para o dobro do que seria dentro da realidade. Então, a LDO fala que, o próprio texto de lei fala que a projeção, a previsão para o ano de 2027 tem que ser ancorado no resultado dos últimos 3 anos, corrigido por inflação e algumas previsões de renda. Só que daí, como que a gente vai estar esperando uma previsão de... Vamos colocar aqui, só um segundo. Como que a gente vai ficar esperando uma previsão de 65 milhões para o ano que vem, sendo que para 2025 estava previsto 53 milhões, mas só se recebeu 35. Então, e se olhar os anos anteriores, a gente está recebendo 30 milhões. Como que a gente vai falar que a previsão é de 60 milhões? Porque daí o que eu estou dizendo é o seguinte,
Se o bolo é de 30 centímetros, mas a gente faz uma ilusão de que ele é de 60 centímetros, a hora que a gente tirar uma fatia gorda desses 60 centímetros, de uma fininha para a zona rural, significa que para essa fatia gorda, que eu coloquei como exemplo festa, vai poder gastar toda essa gordura, mesmo que o que real entre seja compatível ao bolo de 30 centímetros. Só que outras áreas vão ter que ficar defasadas. O que eu quero dizer é que se essa previsão aqui não for acompanhada de cálculos verdadeiros e sólidos que mostrem por que ela está tão alta, a gente está criando uma ilusão de quanto vai receber e não vai receber, porque os anos anteriores mostram que não recebe tudo isso, e a gente vai estar colocando muito dinheiro para algumas áreas que depois tem uma tolerância na lei que você pode gastar um pouquinho mais do que ficou essa fatia de bolo. Só que se a gente já pega essa fatia de bolo e já coloca ela o dobro do tamanho do que realmente ela deveria ser, a gente está simplesmente jogando no lixo essa LDO e dizendo o seguinte, não adianta nada, a gente quer deixar aqui uma super fatia para fazer o que quiser e deixar o que a gente quiser mais gordo, o que a gente quiser mais magro. Está tirando a autonomia dessa Câmara Municipal de aprovar uma coisa que amarre um orçamento. Então, essa é a primeira observação que eu faço aqui. A segunda observação que eu quero fazer, que é dentro um pouco do que a Carol comentou também, que o projeto ele é bem claro e ele fala assim, artigo 4º, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2027 estão estruturadas de acordo com o plano plurianual 2026-2029, especificados no anexo 3. Mas esse anexo 3 não acompanha o projeto aqui. Vocês, vereadores, receberam esse anexo 3 para saber quais são as diretrizes? Porque sem isso a gente não tem diretriz nenhuma. Então, não receberam. Aqui não está, a gente está discutindo as diretrizes sem ter as diretrizes na mão. Então, é mais uma coisa que eu peço a vossas excelências. Cobrem que seja apresentada essas diretrizes pormenorizadas. E dentro dessas diretrizes envolve o que a gente veio pedir aqui também. Por exemplo, eu vim pedir a parte da manutenção das estradas rurais. Então, tem que estar dentro dessas diretrizes o seguinte, da diretriz alocar recurso para se ter uma manutenção com o método da zona rural, para se fazer, como, por exemplo, a Emater ensina, de fazer ali o abaulamento, de fazer as valetas laterais, as saídas de água da forma adequada, a incorporação de material adequado no solo, a compactação, respeitando ainda os critérios de umidade necessários. Então, ainda assim, pode-se pensar, vamos investir num trator de rolo ou não vamos? Porque está tendo tanto maquinário aí, por que não um trator de rolo? Mas isso não está aqui na diretriz, isso vai entrar depois na LDO, também nunca entra, mas a questão é, vossas excelências devem cobrar quais são essas diretrizes. E aí eu quero fazer um parêntese aqui, que eu participei da audiência pública anterior que teve. Eu acho que de todos aqui, quem estava presente nessa audiência, a doutora Luísa, e Rognaldo, você não estava, né? Na audiência pública anterior da LDO? Estava? Estava. E o Lúcio também estava presente. Ali, o chefe de gabinete estava presente e leu alguns pontos que mostravam as diretrizes, um pouquinho, que me deu um ânimo ali, que eu falei, esse ano vai ser diferente, o projeto vai ser diferente, mas eu não estou vendo aqui. Eu não estou vendo essa lista sendo lida aqui, que eu até pontuei na época, e teve ali a ata daquela reunião, que eu também não vi ela aparecer em lugar nenhum. Solicito que seja encaminhado aos vereadores, se vocês não receberam, que cobre, porque teve uma ata daquela reunião, e ela é complementar a essa. Tá? Mas aí fica aquela dúvida, tipo, cadê as diretrizes? E ela estava sendo construída ali, aquela reunião foi para construção. Qual foi o resultado daquela construção? Eu gostaria que fosse apresentado aqui. Eu não sei quem escreveu. Aliás, eu gostaria até de saber quem escreveu esse projeto. Lúcio, você sabe dizer quem escreveu? Quem? Contador e advogado. Advogado, você sabe onde que estão, então, esse anexo 3 e também o anexo 4, que não aparece aqui, incluindo essas diretrizes? Bom, eu não entendi, mas eu acho que é alguma coisa em contato com a Câmara depois. Mas eu queria só lembrar que isso é uma coisa de audiência pública. Pode. Carol, faz favor, pega o microfone. Na verdade, o que você está questionando aí a respeito as diretrizes engloba tudo, né? Metas fiscais, os riscos.
o anexo de metas fiscais ele consta no projeto. O que não consta são os riscos fiscais, que seria o inciso 3º, né? Sobre essa questão que você está levantando aí dos projetos, isso realmente, de fato, não consta. Não sei se você lembra, uma vez eu te expliquei ali detalhado que não existe uma dotação específica para comprar um trator de rolo, por exemplo. Isso é um projeto, um planejamento que é feito no município. Mas, especificamente, constando, não vai constar mesmo. Ele vai abranger, aí, no geral, aquisição de maquinário. É um exemplo que eu estou dando. Uma aquisição de maquinário, por exemplo. Mas, especificamente, uma aquisição de um trator não vai constar, de fato, mesmo. Nem na LDO e nem na LOA. Né? Então, eu não sei se seria, o que você está querendo dizer, que constasse anexo no projeto esse planejamento que foi lido na audiência da elaboração da LDO. É mais ou menos isso. Na verdade, não seria necessariamente estar na lista comprar um trator. Eu entendo que não é assim que funciona. Mas ter o orçamento na dotação que permitiria comprar um trator se tivesse nas diretrizes comprar um trator. Entende a diferença? Não, especificamente não. Mas se a diretriz aponta... Carol, só para a gente organizar, para não ficar muito vago a discussão, é muito interessante o debate, mas quem está em casa também tem que estar assistindo os debates. Então, quando você for falar, fala no microfone, dá um tempo para ele ouvir, para ele te responder, para a gente organizar, para ficar um debate legal. Ele quis dizer que ficasse mais claro no projeto da LDO esses projetos que foram lidos no momento da elaboração, que foi a primeira audiência, né? Que ficasse mais claro. Não é isso que você quis dizer? Isso, mas no campo das diretrizes, tá? Não no campo da definição. O campo da definição ela é colocada na LOA, não agora, mas, ainda assim, não é no sentido explícito de falar assim, deixar na diretriz a compra de um caminhão, de um trator de rolo, mas deixar o tamanho a diretriz de dizer o seguinte: para a manutenção das estradas rurais, está no nosso futuro, nossa perspectiva de futuro, reservar recurso financeiro para que seja investido na manutenção, colocando técnicas, colocando método, colocando uma forma diferente de atuar frente ao que a gente vem visto de resultado até aqui. Enfim, seria a diretriz do que se pretende na alocação da fatiazinha do bolo no recurso lá na frente. Não é um compromisso com um trator agora, eu entendo isso perfeitamente. Na verdade, no texto da lei que você quer dizer, né? Porque no anexo em si, ele não consta especificamente. O anexo em si, ele consta os valores, que é a questão que você está discutindo aí, que o valor tem que ser compatível com o que vai executar. Né? Metas e prioridades para o exercício de 2027, no sentido de diretrizes de como que esse dinheiro será alocado. É isso que eu estou querendo colocar, porque eu entendo que a gente está discutindo aqui as prioridades do município, onde precisa ir dinheiro para que esse dinheiro seja bem direcionado quando tiver a LOA, e assim ele seja bem executado no ano de 2027, permitindo a fiscalização e controle dessa Casa Legislativa dentro dessas diretrizes e depois dos orçamentos em dotação que vai ficar na LOA. Isso é importante para a gente entender qual que é a diretriz. Tipo, vamos sair daqui sem uma diretriz de onde vai ser usado o recurso? O que eu, como cidadão, vim fazer aqui se não apontar o direcionamento de onde eu acredito que esse dinheiro deve ser investido? Então, eu vim aqui apontar isso, mas eu não encontrei o apontamento da LDO em relação à prefeitura e as chefias de departamento onde querem direcionar isso. Mas, na reunião anterior que a gente teve, o chefe de gabinete apresentou informações nesse sentido. Tinha coisas a ser polidas ali, tinha coisas a ser questionadas, a ser trabalhadas, mas já era um direcionamento que me deixou muito animado. Mas eu não estou vendo a continuidade daquilo, e nem aquilo presente aqui, e nem agora, que poderia ter alguém apresentando isso antes da minha fala, inclusive, que era o que eu estava esperando que ia acontecer. Então, nesse ponto, eu fico muito frustrado, porque a gente está sem. E o seguinte, agora vamos ater ao texto de lei da LDO. A LDO fala taxativamente, estão estruturados de acordo com o plano plurianual, especificamente no anexo 3. Depois fala despesas e conservação de manutenção de patrimônio público, evidenciados no anexo 4 desta lei.
Bom, de repente vocês podem falar assim, é um anexo 3 e é um anexo 4 de uma outra lei, mas para mim ficou confuso, para mim é como se fosse dessa lei. Então, eu acho que, não quero bater o martelo se isso está certo ou se está errado, mas eu deixo para Vossas Excelências apurarem se precisa estar ou não, porque se isso se refere a um anexo das diretrizes, no texto, e ele não está aqui, eu entendo que está incompleto e não dá para a gente estar analisando isso. Agora, eu queria fazer mais um parênteses também sobre essa parte das diretrizes, que eu me recordo, em 2023, eu estive aqui nessa tribuna fazendo o mesmo questionamento. Na ocasião, eu fui até a AVEMAG, que prestava consultoria aqui, conversar com o Dr. Cláudio, se não me engano. E ele mostrou ali a LDO de outros municípios com essas diretrizes. É uma tabela, é uma lista de coisas. Isso dá solidez ao que se pretende para o futuro da cidade. Isso dá campo para a gente discutir. Isso é muito importante. Por isso, eu acho que vocês devem exigir que isso esteja anexado antes de qualquer aprovação. Agora, eu acabei me estendendo nesse tema. Gládio, o seu tempo acabou, mas é porque é um debate e seu tempo será acrescido. O senhor pode continuar, por favor. Obrigado. Outra coisa que eu achei aqui também que me chamou a atenção foi da necessidade, de repente, talvez exija uma necessidade de correção, são vários itens zerados nas planilhas. Então, a gente vê ali parte relacionada com receita corrente líquida, com inflação, com PIB, enfim, zerado. Eu não entendo como pode ter um cálculo orçamentário com isso zerado. De repente, tem uma explicativa para ser tudo zerado, mas me parece que esse campo não deveria ser zerado. Eu solicito que vocês analisem isso com muito cuidado. Um outro ponto é a parte de risco, na parte de riscos fiscais. Tem lá riscos sobre a frustração de arrecadação. Um risco previsto de R$5.000. Só que a gente está vendo que a frustração de arrecadação do ano de 2025, que eu falei aqui de 35 para 60 milhões, né, foi de 17 milhões a frustração, 17 milhões foi a frustração do que estava previsto para ser arrecadado. Então, a gente está avaliando um risco de 5 mil. Eu acho que tem que apresentar os fundamentos que geraram esse cálculo de risco aqui, porque isso me parece sem razão nenhuma de existir aqui dessa forma, está sem sentido algum, 5 mil, frente a uma frustração tão gigante, e agora a gente querendo fazer uma previsão de o dobro até do que é o que a realidade mostra presente. Bom, tem mais um ponto em relação ao texto de lei. Isso que eu estou falando aqui, eu vou entregar via ofício, eu vou protocolar, até eu peço que seja registrado em ata, mas eu também vou protocolar. Agora, tem um ponto que eu vi quando estava sentado aqui, não consta aqui, mas eu peço que registre em ata também, que começa no que a Carol estava falando do artigo 13, em relação à emenda impositiva. Eu não sei, pode ser que a versão que eu tenho desse projeto de lei da emenda impositiva, que é uma emenda à lei orgânica, acho que artigos, não sei se era 128, alguma coisa assim, pode ser que a versão que eu tenho esteja errada e ela tenha sido alterada depois. Mas esse projeto de lei, se não foi alterado, e aqui eu tenho, é a original que entrou, de fato está aí, ela fala que a receita com base de cálculo por 1,5 de vocês é relacionado à previsão do ano seguinte. Só que a LDO está falando que esse valor vai ser calculado em relação ao que foi executado no ano anterior. O que eu quero dizer é que, de acordo com essa LDO, primeiro, que se eu tiver certo, se a versão que eu tenho está certa, o texto de lei aqui da LDO está errado, porque ele não está compatível com o projeto da emenda da lei orgânica. Então, se a lei orgânica fala que é relativo ao que está previsto, então a LDO tem que respeitar que seja relativo ao que está previsto, ou que se discuta a mudança da lei orgânica para colocar essa implantação. Então, acho que esse ponto é muito importante de serem olhado, e vocês podem consultar aí na Câmara a lei oficial que está valendo. Agora, só para dizer a diferença entre isso e outra coisa. Do jeito que está aqui, nessa LDO, o 1,5 de vocês vai ficar relacionado aos 35 milhões do ano passado. Enquanto que o que consta na lei orgânica da emenda que vocês aprovaram seria 1,5 em relação a esses 65 milhões previstos para o ano que vem. Por isso que eu digo o quanto é importante isso não ser fantasioso também. Tá? Então, isso não está aqui, mas é importante que ele seja bem avaliado, porque aqui pode ter um erro grave mesmo de compatibilidade de leis importantes no município. E agora, só para finalizar, os meus pedidos.
né? Que é o que eu gostaria de ver em diretrizes aqui para virar em fatias de bolo de tamanho suficiente para que seja implantado no ano de 2027. Primeiro, a manutenção das estradas rurais, como já comentei aqui, vivo defendendo. Eu trouxe isso na audiência pública anterior, repito aqui, a manutenção tem que ser feita com método, sem improviso. E, aliás, eu gostaria que estivesse presente aqui o novo encarregado da manutenção das estradas rurais, que eu queria desejar boas-vindas e que faça um bom trabalho. A gente fica animado em saber que tem perspectivas de mudança e que eu estou à disposição para colaborar com o que tiver ao meu alcance também, assim como todo cidadão do zona rural gostaria de colaborar. Mas, voltando a falar aqui, eu gostaria de ver isso em diretrizes mesmo, com método, mais método e menos improviso, com material e equipamentos e tudo necessário para que esse novo departamento possa desenvolver dentro do que precisa. A outra parte é a implementação de protocolo eletrônico e transparência na fila da saúde. Nós temos aqui, eu não sei até onde todos os vereadores aqui presentes sabem, mas nós temos um compromisso aqui que foi firmado com o Ministério Público no ano passado, em relação a essa parte de transparência na fila da saúde, que envolve informatização. E informatização não é de graça, tá, gente? Ela depende de um sistema, tem proteção de dados, muitas vezes tem que terceirizar um sistema para fazer a acomodação desses dados, para guardar com segurança, é quase como se fosse um cofre, e isso tem que ser tudo muito bem feito, e isso tem custo. Esse custo tem que entrar na previsão orçamentária. Então, eu acho que, se está com compromisso firmado com o Ministério Público, se tem agora um projeto de lei que vocês acabaram de aprovar, também muito importante, relacionado também com isso, que coloca um prazo para a implementação, é sensato estar previsto nas diretrizes agora o investimento necessário para isso, depende de fazer um estudo, uma análise terceirizada para ter essa previsão, para isso resultar na fatiazinha de bolo certo na LOA no final do ano, e vocês saberem cobrar o tamanho disso. Então, isso também é importante. Outra coisa que é importante é a melhoria do tratamento de controle da água aqui. Eu não sei até onde vocês sabem, mas a única análise que eu tenho conhecimento da água do rio, quando a gente está consumindo água do rio, é de 2015. É de 2015, eu coloquei isso até em anexo aqui, para vossas excelências depois olharem. É de 2015 e ela veio não conforme para a sua utilização. Tem índices apontados ali que não estavam de acordo. O sistema de tratamento nosso, ele não trata esses tipos de não conformidades. E não se tem nenhuma análise completa da saída dessa água. Essas análises completas, elas têm custo, tá? Talvez R$ 1.500, R$ 2.000, eu não sei exatamente um custo. Mas ela tem que ser feita periodicamente para garantir a qualidade de água para consumo humano. E isso não vem sido feito, estamos falando desde 2015. Olha o quanto esse Rio Verde já não está recebendo de coisas mais poluentes do que estava em 2015. Tá, gente? Então, é muito importante ter diretrizes que vê cuidado dos nossos mananciais, que precisam, cuidado da água, cuidado da estação de tratamento para garantir essa água melhor. A gente reclama da qualidade de água, mas queremos as diretrizes para isso mudar, se tem compromisso com essa mudança. E, por fim, um outro ponto que eu quero colocar aqui é uma reforma administrativa e uma revisão estrutural de cargos e planejamento para concurso público. Aí você vai fazer, mas fala de concurso público na LDO, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque a gente tem a parte de estrutura de cargos da prefeitura está totalmente desorganizada, algumas coisas, alguns cargos lá não fazem sentido onde eles estão, os cargos estão desviados, não tem nenhum coordenador de serviço ativo na sua função, não tem ninguém que trabalhe nessa parte de planejamento e fiscalização ativo na sua função. Como que a gente vai fazer um concurso público se os cargos não estão organizados, se os salários não estão compatíveis com os cargos que exige aquela capacitação técnica? Então, primeira coisa é uma estrutura. Essa estrutura não é fácil de fazer. E tem uma sentença judicial, todo mundo já sabe que teve uma sentença judicial, para que se tivesse concurso público em Soledade de Minas, a prefeitura recorreu, mas, até onde eu tenho a informação mais atualizada sobre isso, já teve um desfecho, teve um termo de ajustamento de conduta e tem um compromisso de, para os próximos meses, estar fazendo essa estruturação e, até junho de 2028, termos concurso público aqui em Soledade de Minas. Isso é um compromisso via termo de ajustamento de conduta. Eu não sei quantos de vocês já têm conhecimento disso, mas eu coloquei um número aqui para vocês consultarem. A questão é, isso é um processo, isso envolve custo, e isso precisa de ampla divulgação, e a população tem que estar conhecendo sobre isso para estar preparada e com muito tempo de antecedência para poder estudar para esses concursos. E
a estrutura é fundamental, porque a gente não quer consolidar em concurso uma estrutura deficiente. A gente quer consolidar uma estrutura eficiente. E envolve custo, inclusive, assumido nesse compromisso, que é o de contratar uma terceirizada para fazer essas análises. Novamente, o que eu gostaria de ver seriam diretrizes para que essa transição de não concurso público para concurso público aconteça de forma responsável e sem pegar todo mundo de surpresa lá na frente. Todo mundo deve poder se preparar para estudar e, se possível, uma forma mais amistosa, mais saudável e segura para acontecer isso para os que estão também atualmente trabalhando e que depois vão depender do concurso para continuar ou não. Então, tem toda uma transição delicada a se fazer para pensar no bem-estar de todo mundo, nas famílias todas. E esse é o último ponto que eu achei importante de colocar aqui. Então, peço desculpa se eu me estendi, mas eu acho que foram pertinentes as minhas contribuições aqui. E é isso. Tinha até mais coisa para falar, mas eu reconheço que eu já fiquei bastante tempo. Então, agradeço, então, e se alguém mais quiser falar aqui, complementar, discutir alguma coisa do que eu expus aqui, eu estou à disposição. Mas, por favor, não deixe de registrar em ata e de encaminhar ao Ministério, à Prefeitura o que a gente está construindo aqui como manda o regimento interno, se eu não me engano, artigo 233. Ele pede esse repasse. Então, eu agradeceria. Vamos ouvir agora as autoridades presentes, a começar pelos chefes de departamentos e secretários de governo. Alguém, por favor? Com a palavra, o chefe da Defesa Civil, o senhor Rognaldo. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, vereadores, vereadora. Plateia que nos assiste, o pessoal da internauta. Eu gostaria de pedir aqui, mais uma vez, né? Então, para fazer uma dotação para a Defesa Civil. Porque o que acontece? Está acontecendo um caso aqui, o Gládio vem, fala de estrada. Eu vou falar uma coisa mais séria para vocês. Eu tenho 40 casas doadas na época de 2000. Eu não vou citar quem fez essa doação, tipo comodato. Tem algumas casas que estão para cair na cabeça do povo. O Jorge tem conhecimento disso. As áreas demarcadas pela CPRM do Brasil, hoje, está constando que tem 5 casas lá em área de risco. Então, o que acontece? A prefeitura passa a ser responsável por essas pessoas. Então, já que é para falar em dotação, eu queria falar para vocês um abrigo comunitário para estar tirando essas pessoas da área de risco, ou fazer uma casa para cada um, tirar essas pessoas de lá, porque passa a ser responsabilidade nossa. Sabe? Então, faz tempo que eu estou para falar isso aqui. Eu não quero ser omisso, esperar acontecer. Tem um pessoal do beco ali, ó, que a gente tem que rever a situação de badalinha. Entendeu? Isso é prioridade. Eu não vou falar aqui que eu tenho que fazer um planejamento, porque a Defesa Civil não trabalha com planejamento. É o desastre, aconteceu, a gente não tem orçamento. É o que aconteceu aí em 2021, caiu ponte, o Wilson bateu no peito e fez ponte. O Ministério Público agora recorreu lá, mandou desfazer as pontes, porque ele quis ajudar o povo que estava na situação, não tinha orçamento para isso. Sabe? E quem que vai falar que na hora do desastre tem que ter orçamento? As coisas da natureza não se explicam. É estrada, é pessoas em moradia inadequada, áreas de risco. Entendeu? Então, a gente está trabalhando com isso há muito tempo, né?
A gente vem de uma forma efetiva. O Gladys falou que não tem coordenadoria. Nós estamos efetivos. Tanto é que eu era brigadista voluntário. Há 3 anos. Deixei de ser. Tá? Faz uns 4 meses que eu levei lá. Então, são coisas que a gente vê a preocupação com o município. E eu peço aqui humildemente para vocês que peguem um pedacinho desse bolo, então, num sistema emergencial. Você que já conhece a situação, Jorge, já me pediu várias vezes e está sabendo o que está acontecendo. Entendeu? E deixa para esse fim. Tá? Porque isso é prioridade, é salvar vidas. Tá? E a casa vai cair na cabeça de muita gente, se não socorrer. Porque a gente fica assim, ó, aluguel social. Ah, quero saber o que está pagando de aluguel social. Mas não vê a situação que é a situação, a realidade da situação. Sabe? Então, não estou aqui para fazer discurso para ninguém, não. É ver a realidade da situação hoje. São casos que a prefeitura fez em área de risco e colocou a pessoa em área de risco. Isso em 2000. Tá? Uma área que não é eu que estou falando, não. Foi apresentada para a CPRM do Brasil. Não é eu que o Rognaldo está falando, não. Isso é área de risco. Eles foram lá e demarcaram essa área. Então, eu estou pedindo para vocês, humildemente aqui, para que vejam esse lado também. Né? Porque a gente, quando vem falar de defesa civil aqui, a gente vem falar de coisa séria e vidas humanas. Tá? E eu agradeço. Pode sim, pode sim. Fica à vontade. Entra, por favor. Entra no plenário. Gente, eu pedi essa parte só para dizer, isso é diretrizes. Essa participação do Rognaldo aqui são as diretrizes dentro da função dele, da área dele, que ele enxerga necessário para o bem-estar do município. Isso é o que eu estou cobrando de estar documentado, junto, porque depois, na hora que for construir a LOA, ela vai ser construída em cima dessas diretrizes. A hora que Vossas Excelências receberem a LOA, se Vossas Excelências quiserem fazer uma emenda, o regimento interno da lei orgânica fala que essa emenda só pode ser em cima das diretrizes apontadas na LDO e no que tiver na PPA, que deve basear essa LDO. O que eu quero dizer é que, se essas diretrizes do Rognaldo estiverem agora documentadas nessa LDO, Vossas Excelências vão poder colocar emenda lá na frente pedindo para que isso seja previsto. Então, isso dá o poder de atuação de vocês. Se não tiver presente agora essas diretrizes, como que vocês vão poder ainda, sim, mas vão ficar mais fracos. Não vai estar amarrada às diretrizes. E o Rognaldo vai voltar aqui, assim como todos os anos ele vem fazendo, pedindo atenção para a ciência social, para a defesa civil. E ela nunca aparece. E eu queria lembrar que agora está com uma previsão até de El Niño um pouco mais intenso, que a gente pode sofrer muito com desastres, não é mesmo, Rognaldo? E isso também tem que ser levado em consideração. E quando tiver os desastres e precisar de atenção, como no caso das pontes, seria bom que elas acontecessem com método, com transparência, para não dar esse problema que aconteceu com o Ministério Público, de repente ter ponte aí que está sendo interditada ou que está sendo investigada, porque ela não tem segurança para o uso da população, vai ter que ser refeita. Então, são questões também de método, que é importante estar previsto recurso para que esse método possa acontecer. Deixei minha parte, que eu vou passar para a Carol. Só queria esclarecer aqui, quando a gente fala de orçamento, é um assunto meio complexo, até para a gente que é da área, a gente fica meio perdido, mas é muito importante esse ponto que o Rognaldo falou sobre a previsão, mas eu quero esclarecer que no orçamento existe previsão. Existe uma dotação que se chama reserva de contingência, que ela é destinada para riscos, para catástrofes, para eventos assim que não está previsto acontecer. E caso seja necessário uma dotação específica para essa finalidade, em caso de desastres, na lei existe uma brecha de abertura de crédito extraordinário, que permite essa abertura para poder sanar as despesas dessas situações imprevistas, né? Então, assim, existe a reserva de contingência destinada para isso. Talvez o saldo não seja suficiente, o valor destinado não seja suficiente, mas também a gente não sabe o que vai acontecer, o que a gente tem que prever. E também existe na lei essa possibilidade de abertura de crédito extraordinário, né? A questão é só o planejamento mesmo.
Isso eu concordo com o que a Carol falou, mas só queria não tirar o foco do Rognaldo, que ele trouxe uma coisa concreta, não um risco futuro apenas. Tem um risco futuro, mas é uma coisa já concreta de deficiência que precisa. Ele citou casas já interditadas. Não foi isso, Rognaldo? Que já mostra interdição, que já mostra que um plano de ação já pode ser executado nesse sentido. Não precisa esperar a casa cair para que ele seja executado. Então, a diferença que eu entendo aqui desse orçamento que ela colocou é uma coisa: aconteceu uma catástrofe, apareceu, e você tem recursos para poder ter dinheiro com isso, inclusive com decreto de situação de emergência. Mas, quando já se tem o conhecimento daquela demanda, como eu trago aqui, por exemplo, com queimadas, infraestrutura, que ele disse brigadista voluntário, eu ainda sou brigadista voluntário lá da associação do meu bairro, nós atuamos com recursos do que a gente consegue, que não vem da prefeitura, mas poderia vir e poderia ajudar, e eu não estou dizendo dinheiro só não, tá? Eu estou dizendo apoio de conscientização, campanha, sabe? Enfim, são coisas que já sabe que o problema existe, a solução pode acontecer, entra no planejamento, entra nas diretrizes quando envolve recurso. E, quando é uma emergência pontual que apareceu naquele momento, tem a situação de emergência orçamentária para lidar também. Mas eu queria separar essas duas formas, esses dois tipos de planejamento, porque agora a gente já está dentro do que é concreto. E isso pode aparecer nas diretrizes. Iremos agora ouvir os oradores que se inscreveram previamente para usar a palavra, os quais terão 10 minutos para exporem suas razões acerca do tema em debate. Peço, por gentileza, que se identifiquem antes de iniciar seus discursos. Neste momento, passo a palavra aos nobres edis, para que eles, assim desejarem, façam seus questionamentos e apontamentos. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, prefeito Lúcio aqui, plateia aqui presente. Eu só quero complementar a fala do Rognaldo ali, que realmente, Lúcio, o que ele expôs ali é verdade mesmo. Tem uma casa aí que, infelizmente, quase já foi falado há 7 meses atrás, mais ou menos, que eu procurei, ele foi lá, parece que o João Pedro esteve lá também. Então, que coloque, igual na diretriz, certo? Deixa um dinheiro específico para esses momentos, né? Porque parece que a estimativa é de 60 milhões, estimativa, né? Que pode vir, mas pode também não vir e cair também, né? Dobrou. Então, e que o senhor Grade falou também, a questão do bolo, dividir as fatias razoavelmente dentro daquilo que o município realmente precisa, né? Que foi o caso que nós já fizemos aí, aquela pedido para tirar de festa, colocar as estradas rurais, depois parece que não podia, teve que ser retirado, né? Na época parece que não pôde, a lei parece que não permitia, informações, estou certo, Carol? Parece que a lei não permitia isso, né? Que se tirasse o dinheiro, mas que se destine para a área que mais precisa, realmente, né? Porque, por exemplo, se faz tanta festa, tanto dinheiro gasto com festa, mas às vezes esquece daquilo que realmente precisa ser consertado primeiro para depois comemorar com festa, né? Eu tenho esse posicionamento, não sou contra a festa, eu acho que se tiver festa toda semana, se tiver dinheiro tem que ter, mas eu acho que deve direcionar daquilo que precisa no momento, o que o município realmente está precisando, né? Então, eu reforço aqui o pedido do Rognaldo, sim, né? Tem mais casos aí, pessoas precisando realmente de suas, tirarem de lá e fazer antes que caia. Hoje estamos no período da seca, né? Então, que possa realmente ver. E quem pode partir esse bolo, eu não sei, a gente não pode chegar aqui e pegar, vamos destinar 1 milhão para isso, a gente não pode fazer isso. Quem tem que fazer é Vossa Excelência lá em cima, né? Com a sua equipe, direcionar aquele dinheiro para quê? Nós podemos fazer umas emendas lá na frente, mas vai depender de você também, da equipe, que achar que está certo, ou se der para provar ou não. Mas quem destina a distribuição do dinheiro é muito mais executivo do que nós na Câmara. Estou certo ou estou errado, Carol? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Porque se eu que pudesse destinar 1 milhão para fazer alguma coisa, eu destinaria. Mas eu não posso fazer isso. O orçamento é do executivo, não é da Câmara, né?
Então, que seja atendido, sim, o pedido de uma das diretrizes, né? E também a gente queria ver o resto do chefe também, do departamento, tudo aqui também, dando as suas opiniões também, né? Porque tinha que estar aqui mais chefes aí, ó, né? Nessa hora ninguém vem, ninguém se prontifica a mostrar o problema para a gente saber também o que ele precisa, né? Então, cadê os chefes? Cadê o resto dos chefes? Desculpa falar, né? Então, a gente fica triste, cara. Então, Jorge, você fala dos chefes. Na primeira audiência pública que nós tivemos, não teve um vereador presente. E todos foram convidados. Eu mandei convite para todos. Não teve um presente. Nenhum vereador se propôs lá na sala de audiovisual para participar da audiência pública. E hoje, eu recebi o convite, era 2h. Depois o Paulino me chamou pessoalmente. Então, acho que teve uma falha aí. Não, aí eu concordo. E está publicado desde o dia 29/5 no site. Porque toda vez que tem audiência pública, é mandado para o chefe do setor. Dessa vez ninguém mandou. Eu recebi hoje e depois o Paulinho conversou comigo pessoalmente. Então, boa informação. Então, foi falha da casa, então. Falha da casa, né? Mas independente, a gente vai lá também né? Falha da casa. Mas independente se o vereador foi lá ou não foi, na sua audiência lá, não adianta, porque, por exemplo, tudo que está sendo discutido aqui hoje, por exemplo, nós já discutimos vários anos a mesma coisa. E nunca se entra naquilo que tem que entrar, né? Não chega num direcionamento correto. Essa que é a verdade, ó. Então, você vai lá, ele ouviu uma coisa lá, e chegou aqui, não tem coisa no projeto aqui, então, né? Não, entendi, eu estou entendendo, é isso que eu estou falando. Ele falou uma coisa ali que não está ali. Então, né? Não, exatamente, velho. Não, eu entendi, mas só que, por exemplo, ele ouviu uma coisa e que não está ali no projeto, é isso que eu estou dizendo, a gente vai lá, né? Então, é isso. Então, por que não conciliar uma coisa correta, fazer uma coisa, fazer a programação que tem que ser feita dentro do município? Né? Essa que é a verdade. Mas demais, está tranquilo. Tem um dia, senhor presidente. Continua franca a palavra. Posso falar, senhor presidente? Com a palavra o vereador Paulo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, excelentíssimo prefeito Lúcio Antônio Alves. Boa noite a todos os chefes de setores. Boa noite, ouvintes do 9FM. Boa noite, seguidores da grande rede. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Audiência da LDO, nós, vereadores, somos ouvintes. Nós estamos aqui para ouvir a população, ouvir os chefes de setores sobre as diretrizes de orçamento para apresentação da LOA futuramente. Então, quando teve a prévia da audiência pública na prefeitura, nós, vereadores, seríamos o quê? Ouvintes. Só iríamos ouvir tudo que será discutido naquele momento, para a gente fazer as adaptações, emendas na LOA que virá mais para frente. Então, não compareci mesmo à prévia da audiência pública. E hoje, nós, vereadores, população, gostaríamos sim que estivesse todos os chefes aqui presentes nessa audiência pública. Por quê? Cada chefe presente iria responder às dúvidas da população, às vezes nós mesmos vereadores, porque o prefeito não sabe todas as áreas, porque se teve as prévias lá, o prefeito não vai guardar tudo que acontece na saúde, que foi previsto para a saúde do ano que vem, da educação, do esporte, no setor que está ausente também, das estradas rurais, e vários outros setores. Se o chefe estivesse presente aqui, responderia às dúvidas de todo mundo que estivesse com as dúvidas. Então, infelizmente,
os chefes não estão presentes. Então, hoje, dia 8/6/2026, se esse ano for o primeiro ano que teve as prévias da audiência pública, da LDO, achei eu que teria uma Câmara cheia hoje, dos chefes e da própria população. Mas não. Temos aqui 5 chefes. Quero parabenizar o senhor contador Omar, Rognaldo, Fernando, Ítalo e a advogada doutora Luísa. Esses sim, esses mostram que estão junto com o prefeito. Porque se o prefeito está vindo sozinho aqui, não, eles estão juntos. Caso os outros chefes que podiam ter, não é obrigatoriedade deles virem na cabeça deles, tá, mas se o meu chefe meu chefe superior está presente numa reunião, vou estar com ele, a caminhada é junto com ele. Meu vice ou minha vice que fosse, teria que estar junto com o prefeito. Isso é uma equipe. Se o prefeito fosse enérgico, amanhã, 7 horas da manhã, chegar na prefeitura, bom, os chefes que estão presentes, que foram presentes na Câmara ontem, continuam comigo. Os outros terão advertência. Se o prefeito fosse assim, é que eu acho que nunca correu isso em Soledade. Mas se um dia eu chegar a ser prefeito, vai ter isso. Porque na onde que eu vou caminhar, todos têm que caminhar junto comigo. Porque você atrai a população. Você vê um serviço sério, você vê um serviço comprometido para o povo. Então, fica aqui o repúdio dos chefes que são chefes no papel, mas na realidade não estão demonstrando que é chefe, parceiro do seu prefeito. Em relação ao convite, saiu nas redes sociais, publicado desde semana passada, teve cidadão que fez ter vídeo. Então, eu acho que cidade pequena, todo mundo sabe o que acontece, o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. E se algum chefe falou para o prefeito que não viria porque não foi convidado, foi coisa, isso ele está dando uma desculpinha para não vir na reunião, para não vir na audiência. Então, quero dar os parabéns para quem compareceu, até mesmo pelo prefeito que está aqui presente, podia também não aparecer aqui, mas aí mostra o comprometimento dele de estar presente, mesmo com essa dificuldade de todos os chefes não parecer com ele. Mas ele está firme aqui mostrando que ele tem comprometimento com o povo de Soledade. E não vou adentrar muito mais no assunto, não. Vamos deixar para a futura audiência da LOA. Muito obrigado a todos. Boa noite. Continua, Franca, a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Marques. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, ouvintes da Nova FM. Boa noite, internautas que nos acompanham. Boa noite aos chefes de departamento presentes. Muito importante a presença. Representantes de associação. Senhor presidente, eu vou ser breve nessa noite fria. Eu gostaria de compartilhar com o Rognaldo sobre as necessidades, os anseios que a Defesa Civil passa, referente aos problemas que o município enfrenta, referente à enchente de 2000. E, infelizmente, a gente está sempre presente na vida dessas pessoas, na hora de pedir o voto. Então, esse é o momento da gente retribuir com atenção. O mínimo que a gente pode fazer é dar uma atenção. E, dentro desse projeto, dessa reunião, dessa audiência pública, a gente poder direcionar recursos, diretrizes para os setores que estão mais necessitados. Eu gostaria de fazer uma pausa da minha palavra e pedir desculpas por não ter cumprimentado o senhor prefeito,
E gostaria de agradecer, Carol, sobre a necessidade, a importância, sobre o esclarecimento que a senhora nos mostrou, a responsabilidade na fiscalização tributária nos gastos públicos. Isso mostra que a gente tem que ser transparente, fiscalizador e sempre procurando fazer o máximo para as pessoas que mais necessitam, para os setores que mais precisam. No momento, só isso, senhor presidente. Boa noite. Continua, Franca, a palavra. O vereador Jorge, quando ele iniciou sua fala, ele fez até um questionamento. Será que ele não está enganado? E dirigiu a pergunta para o Grádio. O Grádio, você quer tirar a dúvida do vereador, por favor? É importante, senhoras e senhores, todos que estão aqui presentes, para que não fique dúvida, né? O projeto é um projeto orçamentário, é discussão, é debate, então isso é muito importante. Fica à vontade. Sim. Seja breve também. Sim, bem breve. Só comentando deste comentário, e o do Paulino também, que falou que vereadores estaria aqui com o papel de ouvinte. Bom, se vocês tivessem apenas esse papel, e se vocês não tivessem o poder de atuação nesse projeto de lei, eu não estaria aqui agora fazendo esse discurso para vocês. Não estaria entregando esse ofício que eu vou protocolar para vocês. Vocês podem, sim, tomar ações significativas em cima disso. Vocês precisam aprovar esse projeto e vocês podem exigir que ele esteja adequado, que está dizendo lá que o anexo 3 existe, que apresente. Está aparecendo que o anexo 4 existe, que apresente. As diretrizes, que ela seja apresentada, e não apenas genericamente apresentada, mas conectadas com uma previsão de custo, de orçamento, de plano. Vocês precisam disso para falar assim, eu entendo que está no caminho certo o uso do dinheiro público no município. Quem gasta o dinheiro é o prefeito. Vocês não podem interferir nesse ponto, está certo. Não pode falar assim, olha, eu quero que faça isso, aquele outro, salvo dentro de um e-mail positivo que vocês têm. Mas as diretrizes são para vocês falarem o seguinte, você pode gastar onde você quiser nesse setor, desde que você gaste o suficiente para fazer o que você se comprometeu, porque nós concordamos que isso é o que precisa. Faça do seu jeito, você foi eleito para fazer do seu jeito, mas nós não queremos que continue deficiente esse setor, então que se mostre o seu jeito para a gente aprovar ele aqui. É isso que está em discussão, as diretrizes, ou o seu jeito, mas que ele não seja no improviso, que ele seja no método. Mas vocês podem exigir isso. Então, vocês têm poder, sim, de ação. E, Jorge, você está enganado, então, porque vocês podem fazer muito. Não vai poder falar, eu quero, prefeito, que você faça isso desse jeito, com esse... Vocês não podem dar ordem. Isso é atribuição do Executivo, ele que escolhe. Mas as diretrizes estão na mão de vocês condicionar, de trabalhar junto para dar esse direcionamento. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, o Rognaldo trouxe algumas coisas, seria muito bom se mais pessoas estivessem aqui, mas é para vocês amadurecerem isso, em equipe, prefeitura, executivo, legislativo, e vocês têm, sim, muita ferramenta de trabalho, e faz toda a diferença se estar junto a esse projeto agora, as diretrizes, ou ficar tudo no escuro e depois continua-se no improviso para se fazer a LOA lá na frente, e a gente continua todo ano vendo a mesma coisa de sempre. Então, eu acho que é hora de a gente começar a mudar. Tenho dito. Obrigado, viu, por essa parte. Presidente, gostaria de dar uma resposta ao cidadão. O senhor Gládio, eu acho que o senhor não entendeu a fala minha. Eu falei que hoje nós somos ouvintes. No término da audiência pública, aí nós vamos trabalhar em cima. Mas o projeto é do executivo. O que nós montamos nesse projeto aqui? O que eu vou montar nesse projeto agora, nesse momento? A partir no término da reunião, sim. Aí nós vamos trabalhar em cima do projeto. Agora, nós somos só ouvintes. Perfeito. Obrigado. Está entendido. Só quis frisar que tem as ferramentas, mas eu entendi o que você quis colocar. Obrigado, tá, pessoal, por toda a oportunidade e participação. Antes do encerramento, eu queria fazer só um breve comentário como presidente dessa comissão de Finanças e Tomada de Contas. Gostaria até de
pedir para o prefeito municipal, a próxima audiência pública que tiver nas dependências da prefeitura, que faça no horário que seja acessível para todos, e para que não fique como este ano foi feito, marcado no horário diurno, que todos estão ocupados, né, o vereador Lindomar ocupado com leite, o vereador Paulino suas entregas, a vereadora Isabela comprometida com seus atendimentos, que a vereadora é médica veterinária, a vereadora Marcela lá no seu escritório, e assim por diante, Carlos Roberto Marques ocupadíssimo no seu horário, que tem que ser com os passageiros, e etc., etc., vereador Ataíde, só para fazer essa mudança, para que mude para o horário da noite. E sobre o anexo 3, que está faltando, será feito por requerimento, por essa comissão de Finanças e Tomada de Conta. Encerrando o debate, gostaria de agradecer a presença de todos. Foi de extrema relevância a realização dessa audiência pública, pois assim poderemos atender, na maior medida possível, aos anseios da população solidarense. Esclareço que o projeto continuará tramitando na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, para análises necessárias e elaborar o parecer final, que será encaminhado ao presidente da Câmara Municipal, o senhor Paulino Maciel Bacelar. Não havendo mais nada a tratar, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, declaro encerrados os trabalhos desta audiência pública.